Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao programa Literatura. Na edição de hoje, teremos Letícia Gimenez, uma especialista, falando sobre o conto 1, São Marcos. E depois, Vitor Zorneck, falando sobre o conto 2, O Relatório da Coisa. Bom, devido à pandemia de Covid-19, eles não puderam estar presentes aqui. Mas por isso, deixaram um vídeo para nós. Bom, eu vou falar sobre a obra de São Marcos, o conto de Guimarães Rosa. E, bom, eu vou começar pelo enredo. E José, também conhecido como Izé, ele é um narrador. Ele é um médico novo, recém-chegado no Calango Frito. E, embora supersticioso, ele não acreditava em feitiçaria. E ele vivia caçoando de um curandeiro e feiticeiro local, que era o José Mangô. Ele vivia repleto de clientes, o José, e de suas rezas, suas mandingas e suas simpatias. Bom, temos também a Inhá Tolentina, e ela já era muito rica e era considerada muito pelos seus despachos, e a Dona Cesária, que ela atuava em calungas e mandigas de cera. E Zé, a caminho das suas visitas ao Mato das Três Águas, ele passa na frente do cafuado João Mangoló e, como sempre, ele zoa do curandeiro. O José, ele embrenha-se de novo no mato e assim ele vai contemplando toda a natureza e lembrando do desafio poético travado com Quem Será? Que se fazia no meio da natureza. Embora curioso, ele deixou para volta as surpresas dos últimos versos de seu anônimo adversário, para se envolver cada vez mais com a poesia da natureza dos lagos, das flores, das árvores, dos pássaros, das aranhas e das formigas. Bom, de repente, sem explicação, ele fica cego e ele fica desesperado, mas como ele conhecia os fundos, os ruídos, os cheiros, as vibrações do mato, dos animais, ele conseguiu se orientar por isso. Bom, ele tinha ficado muito irritado com a demora da luz e então ele profere com raiva a reza de São Marcos. Bom, tomado pela fúria, ele avança em direção à casa de João Mangoló e, bom, ele vai guiado pelos ruídos e pelos cheiros. Quando ele chega no cafuá de João Mangoló, ele começa a estrangular ele porque ele estava muito furioso. Nisso, ele volta a enxergar. E quando ele volta a enxergar, ele vê que o velho ele tinha amarrado uma venda no retrato do narrador, pois numa brincadeira vingativa, até porque ele não acreditava em feitiçaria, por mais que ele fosse supersticioso. O enredo, então, é constituído por feitiçarias que são vistas como comuns no lugar onde se passa. E o cenário dessa história é no Calango Frito, que é o arraial do interior de Minas Gerais. Há no conto 3 fábulas, a do feiticeiro, a das feitiçarias e a do passeio e da natureza e a dos poemas. Bom, o principal ponto de convergência se manifesta na função da criativa da palavra. Bom, nas 3 fábulas, a palavra ela é valorizada não pela função referencial de indicar seres existentes fora ela, mas enquanto a criação de novas realidades e do conhecimento. Em todas as fábulas, então, processa-se assim uma volta às origens, através da reintegração total dos sentidos e também na força da natureza e também na crença na palavra. Bom, uma das características da obra e da terceira geração modernista é a presença do discurso direto e do discurso indireto livre, que assim revolucionou o vocabulário e a síntese. Na obra é possível perceber a presença do neologismo, estrutura narrativa não tradicional e o regionalismo. Olá, eu vou apresentar o conto O Relatório da Coisa, da autora Clarice Lispector. No conto, Clarice Lispector fala sobre o relógio Sveglia, onde ela trata ele como se fosse uma entidade, o qual caracterizava o tempo e também as suas divisões. Algumas das características presentes na obra são a ficção experimental, por se tratar de um tema irreal e que não é tão comum de ser retratado. O realismo fantástico, por conta do relógio ter algum tipo de poder sobre as pessoas, como se fosse uma entidade, algo que não existe na vida real. E a metalinguagem também está presente. O conto pode ser relacionado com a música Oração ao Tempo, do cantor Caetano Veloso, pois nessa canção o Caetano Veloso ele faz uma reflexão sobre o tempo e a relação que ele tem com o tempo em si também. E a relação com a obra de Clarice Lispector em O Relatório da Coisa é que ela também escreveu sobre o tempo e ela fala de como era difícil a compreensão das pessoas com o mesmo e que isso originou a necessidade da criação de um relógio.
Uma outra relação que é possível ser feita é com a famosa série da Netflix, Dark, onde a linha do tempo é diferente e durante toda a série ocorrem diversas indagações de como é o tempo, o que é o tempo e como ele realmente funciona. A associação pode ser feita por meio das indagações e afirmações que a própria autora colocou em sua obra, uma vez que ela diz que o tempo não é divisível e sim imutável, mas que na realidade os seres humanos sentem uma necessidade de dividi-lo.